Boa tarde, galerinha do meu Face e tal. Não vou começar assim, né? Não, tem que Posso? ser do YouTube. Do YouTube Ah, ia ser tem que muito ser do melhor. YouTube. Boa noite, galerinha do YouTube. Tudo bem com Tropinha, vocês? chama de tropinha, chama de tropinha. Boa noite, tropinha do YouTube. Tudo bem com vocês? Escorrega o like aqui embaixo e se inscreva no canal. Não, tô brincando. Aqui é o nosso Não esquece trabalho. de ativar o sininho pra receber. Ativa o sininho para receber todas as notificações do canal. Não, tô brincando. Esse é o nosso trabalho de proposta de projetos de aprendizagem por projetos. Ele é uma proposta de projeto interdisciplinar envolvendo todas as disciplinas dentro do ambiente escolar. E ele vem numa proposta trabalhando com o cinema, estudando junto com o cinema. Essa proposta é apresentada por mim, pelo Eduardo, que está acima de mim aqui, aparentemente, do ladinho aqui da câmera, aqui em cima, como vocês estão vendo. E o Pizio, Gabriel Pizio, que tá bem lá em cima e minha mão não vai conseguir atravessar as outras câmeras para mostrar isso, infelizmente. Mas, enfim, o projeto, a ideia nossa é poder propor algo que possa ser integrado em todo o ambiente escolar, que não precisa ser restrito a uma turma, por exemplo, que pode trabalhar em mais de... Quase morri de pigarro. A gente pode trabalhar em mais de uma turma, a gente pode trabalhar na escola toda com mais de um professor, inclusive, justamente por conta dessa questão da proposta interdisciplinar. Então, por favor, Tim, passa para o próximo slide. E piso contigo. Tá. A ideia do projeto, ela surgiu, a origem do tema surgiu já na primeira atividade que a gente teve. Quando a gente surgiu lá, vários temas. O primeiro tema a gente acabou falando sobre jogos, mas surgiu outros temas como música, cinema, e surgiu outro tema lá e a gente acabou optando por abordar cinema agora nesse trabalho. Então a gente aproveitou a ideia já anterior que a gente acabou não usando. O tema já é cinema. A gente, lendo, né, os textos da disciplina, da BNCC, que fala sobre interdisciplinaridade, a gente achou que cinema a gente consegue abordar várias disciplinas ao mesmo tempo, não precisa, não, porque a gente vai falar isso mais depois, mas com um exemplo de um filme que consegue abordar várias disciplinas utilizando filmes e séries e essas coisas. Respondendo ali os itens que tem na atividade disponível pela professora, pelas professoras, né? A apresentação vai seguir depois com o cronograma, que a gente separou num slide, ali a gente vai falar um pouquinho melhor depois. As atividades disparadoras para os alunos, que vão ser 2 vídeos também, a gente não vai mostrar aqui na apresentação, vamos falar melhor depois sobre esses vídeos, mas vai estar aqui na apresentação. E vamos falar um pouquinho de como a matemática pode estar inserida nesse mundo, né, desse mundo do cinema e das séries. O projeto em si ele foi feito voltado para o público jovem, mas não necessariamente ele não pode ser abordado em outros públicos. Então, assim, é para trabalhar ensino médio, pode ser ensino fundamental, mas pode ser trabalhado num EJA também, que não vai ter problema nenhum. Ele atende todas essas faixas etárias. Outra questão que é muito interessante de a gente trazer dentro desse trabalho é a questão da interdisciplinaridade, que seria a gente conseguir trabalhar os conteúdos partindo de dentro para fora, da gente expandir isso e quebrar esses, assim, digamos, rótulos que se tem, que difere onde começa um conteúdo e termina outro. Na matemática é um pouco difícil trabalhar isso, a gente faz o curso de setor em matemática, mas em outros conteúdos, como geografia, história, a gente consegue trabalhar um pouco melhor. Então, um pouco depois, quando a gente for falar dos exemplos, a gente vai mostrar como a gente consegue conversar entre as matérias, assim, digamos, dentro do ambiente escolar também. Pode passar para o próximo slide. Esse tema, assim, ele acaba caindo no conceito de edutainment, que é quando a gente cruza educação com entretenimento. Tem ali, eu vou ler a definição bonitinha, é definido como um conceito que se apoia essencialmente no conteúdo visual, no recurso, a narrativa ou formatos em estilo de jogo. No fundo, trata-se de educação através de métodos mais informais, que trariam um habitual e, por vezes, monótono, por vezes, o monótono ambiente da sala de aula. Então, isso é uma coisa que está na vivência do aluno, então acaba sendo um chamativo para ele, é mais fácil abordar, é mais prazeroso para ele trabalhar com uma coisa que ele gosta. Então, filmes e séries, a gente achou que ia agradar, então acaba tendo uma construção de aprendizagem mais significativa para o aluno, porque é uma coisa que ele vive mesmo, que está dentro do ambiente dele. Sim.
E dentro da questão das barreiras a serem passadas, a gente tem que relembrar, quando a gente fala sobre o conceito de edutainment, se remete muito às pessoas que criticam o edutainment, que é um conceito que é muito estudado lá fora, que no Brasil ele não é tanto, mas as pessoas que criticam ele lá fora falam que são muito contrárias ao edutainment porque ele é visto como tu transformar a educação em uma forma de entretenimento, de forma que as pessoas, quando estudarem, elas vão sempre estar buscando entretenimento em cima da educação, e não é isso. Educação não é o mesmo que entretenimento, e por vezes o edutainment pode fazer com que esses dois conceitos se misturem e os alunos não consigam desvirtuar isso, sabe? Mas tem outro conceito que é de playful learning, que seria o aprender jogando, o aprender fazendo, que ele remete mais ou menos à mesma coisa, ele é mais utilizado quando tu trabalha com Legos, por exemplo, mas o edutainment, aqui nesse contexto, a gente está trabalhando um trabalho com os alunos, de uma mostra de cinema, está mostrando filmes, como que a gente pode trabalhar conteúdos escolares dentro desses filmes, a gente vai estar usando dessa questão do entretenimento, mas a gente não vai estar excluindo a educação do meio, a gente vai fazer com que eles façam toda uma questão de projeto científico, de projeto de pesquisa, a partir desse princípio de edutainment, de modo que a gente não perca a educação dentro do entretenimento, mas utilize do entretenimento para garantir que a educação seja mais marcante e mais... não assertiva a palavra, mas, que nem o Pizio falou, que garanta com que o conhecimento não seja melhor construído pelos alunos, assim, digamos. Cri. Vai editar mesmo. Não, o que vai ficar, pelo amor de Deus. Tá, aqui agora a gente tem o cronograma, como é que a gente dividiu esse projeto, como é que a gente resolveu trabalhar ele. Ele foi dividido em 5 atividades principais. 3 atividades vão ser feitas logo na primeira aula, que ela não precisa de muitos recursos também, é um computador, a projeção e algum lugar para o aluno fazer as pesquisas, pode ser um computador, pode ser o celular, e para ele fazer as anotações dele. Primeira atividade vão ser os vídeos a serem exibidos, que servem como atividades disparadoras. São 3 vídeos, vão estar no próximo slide, eu acho que é no próximo, enfim, mas logo depois vai ter. Esses vídeos são não foi a gente que fez, né? A gente pegou em canais do YouTube. Um deles é abordando a matemática dentro do cinema. Ele vai falar bastante ali de proporção áurea, como é que eles dividem a tela onde eles gravam, como é que ela é dividida para chamar a nossa atenção, e várias coisas que às vezes a gente não presta atenção, mas está sempre presente, assim, grandes diretores usam e a gente não se dá conta que eles estão sempre usando, e que são relações matemáticas, no fim. Ali, atividade 2, estudando com o cinema, no caso, os alunos, depois que eles verem, a gente vai falar bastante sobre um filme. Me fugiu o nome do filme. É O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação, do Alan Turing. A gente vai falar sobre esse filme, né? E eles vão depois, a gente vai mostrar onde é que todos esses conteúdos da matemática estão envolvidos, onde é que a geografia está envolvida, onde é que a história está envolvida, a filosofia, a sociologia. Tudo isso a gente vai tentar mostrar onde é que esses temas aparecem durante o filme. E depois vai dar... E na atividade 3, que é a organização de grupos e projetos, os alunos vão escolher filme ou alguma série, algo que eles queiram pegar para trabalhar, para tentar encontrar esses temas dentro desse filme que eles escolheram. Aí eles vão se separar em grupos e começar a dar encaminhamentos para pesquisa. Daí nessa parte onde os professores têm que estar bem ativos para poder guiar eles, assim, ou tentar direcionar eles. É bem livre, mas o papel do professor nessa hora é esse, de guiar mesmo para que caminho eles vão querer seguir durante a pesquisa. Atividade 4 é a pesquisa e desenvolvimento também. Seguir sempre... vai ser uma duração de 3 aulas, onde eles vão estar pesquisando sobre o filme, pesquisar sobre o roteiro do filme, direção do filme. Ele é totalmente baseado em fatos reais, não é quais fatos históricos que é verdade, ele já foi um livro, que outras obras falam a respeito disso. Isso daí é um momento da pesquisa deles, que a gente vai dar encaminhamento também.
vai ser uma das vai estar presente dentro da atividade 4. Depois eles vão estar procurando conteúdos mesmo dentro desses filmes. E a atividade 5 vai ser apresentações e as discussões finais. As apresentações dos alunos sobre o que eles concluíram com esse trabalho, enfim, é um momento de debate, de mostrar as ideias, o que eles conseguiram achar, o que foi fácil, não foi, fazer os apontamentos mesmo. Vai ser de 2 aulas e a gente estava pensando que seria legal também, depois disso, no final da atividade 5, fazer uma sessão de cinema mesmo com eles. Mas sem spoiler, Pizzi. Deixa pra depois a gente explicar. E uma coisa que é interessante a gente falar aqui sobre a questão do cronograma. A gente planejou esse cronograma pensando em uma turma específica. Se a gente estivesse trabalhando com uma turma de ali 20, 25 alunos em média. Mas que a gente falou, a ideia ela pode ser expandida para a escola toda, que foi uma das coisas que a professora Dolores e a professora Larissa levantaram em uma das aulas, da possibilidade de uma expansão para trabalhar dentro da turma inteira. E a gente tem a possibilidade de expansão dentro da turma inteira tranquilamente. Esse cronograma a gente fez ele mais ou menos planejando o que a gente tinha levantado para o primeiro projeto e pensando naquelas estimativas de tempo. Mas, por exemplo, se os alunos quisessem mais tempo para pesquisa e desenvolvimento, não haveria problema nenhum, porque a gente estaria dando essa liberdade para eles desenvolverem as pesquisas. Assim como se a gente precisasse de mais tempo para as apresentações, porque eles querem encenar a apresentação deles, por exemplo, não teria problema também. Aqui a gente só está trabalhando com estimativas de mais ou menos quanto tempo duraria. Sobre os vídeos que a gente escolheria, os 2 vídeos foram escolhidos. Um por se tratar de filmes que abordam história, filosofia e sociologia, e o outro ele retrata a matemática dentro da produção dos filmes, seja na parte do processo de composição de imagem, quanto no de filmografia e plano sequência. O primeiro vídeo a ser exibido seria Filmes para Estudar no Sofá. Filmes para Estudar, Estudando no Sofá, que é um compilado de alguns dos editores do programa, recomendando alguns filmes para que os estudantes pudessem aprender um pouco, absorver um pouco da história, filosofia e sociologia durante um momento de lazer, que deveria ser de lazer para eles, que seria assistindo o filme. Então, para falar sobre história, alguns dos filmes recomendados são, para a história, o filme Gladiador, que é um filme que trata um pouco da Roma Antiga, sendo os espetáculos nas arenas, mostra também um pouco da política do pão e circo. Outro filme é O Nome da Rosa, que é um clássico que trata do poder e do papel da Igreja Católica durante o período medieval, que também era chamado de Idade das Trevas. Também fala um pouco de Forrest Gump, que é um filme que retrata a história dos Estados Unidos ao longo da década de 50 até os anos 90. Fala também de Sangue Negro, que é um filme que aborda a descoberta das primeiras reservas de petróleo lá no início dos anos 20, que foi um período difícil para as famílias naquela época. Já no campo da filosofia, ele fala sobre 2001, Uma Odisseia no Espaço, que é um filme que faz a gente refletir sobre a nossa evolução como raça humana e a nossa relação com a tecnologia. Fala também de V de Vingança, que é um filme que critica regimes totalitários e o governo. Também critica o poder do medo como uma arma de manipulação. E na parte de sociologia, tem 3 filmes que eu amo, particularmente, que é Tempos Modernos, que faz uma reflexão sobre o sistema capitalista e as relações de trabalho e de proletariado. Falei, quase me enrolo para falar essa palavra. Que Horas Ela Volta, que é um filme que eu não vou me lembrar agora qual cadeira, se o Rafael me lembrar agora. Foi em Sociologia da Educação. Lembrou. Foi um filme que a gente viu em Sociologia da Educação. Só que eu já havia visto esse filme antes da gente ver ele na sala de aula. E eu falei pro Rafael, olha, esse filme é muito... Não sei se eu posso falar a palavra que eu queria falar.
Ele é muito bom. A palavra é espetacular. Essa era a palavra Isso, que ele não sabia era se essa podia a falar. palavra. Esse filme é espetacular. E o Rafael, eu falei pro Rafael prestar atenção no filme e ele amou também. Que ele trata das questões de desigualdade na sociedade brasileira e da interação entre as classes sociais. E outro filme que eu me lembro de assistir bem criança ainda, e não entender muita coisa naquela época, que é Cidade de Deus, que trata da marginalização e da exclusão social e o impacto dos processos, desses processos aí na vida dos jovens e na violência urbana. Outra coisa muito interessante é que esse vídeo ele fala de dois filmes brasileiros, quando a gente fala sobre os aspectos filosóficos e sociológicos. E é muito interessante que quando a gente fala de sociologia, a gente fala sobre o estudo da sociedade. E outro filme atual que a gente pode fazer esse paralelo daí para falar com os alunos depois, seria o próprio Bacurau, que é um filme que lançou agora ano passado. A gente estava torcendo para ir concorrer lá no Oscar, acabou não indo nem concorrer ao Oscar, mas é um filme fenomenal, eu amei aquele filme com todo o meu coração. Já assisti ele algumas vezes e ele nos dá um riquíssimo estudo sobre uma população específica, que é a população de Bacurau, que é inventada para o filme, uma cidade fictícia, mas que nos permite um estudo riquíssimo de contexto, de sociedade, de como acontecem as coisas, de classes sociais, de tudo, tal. E é dentro de cinema. E é uma coisa maravilhosa que a gente pode fazer. Só para deixar bem claro, então, esses dois vídeos a gente não vai deixar reproduzindo aqui, porque a gente quer disponibilizar esse vídeo no YouTube para os professores verem agora, é a nossa avaliação também. E a gente quer deixar disponível para caso alguém queira, sei lá, se basear nesse trabalho no futuro para fazer um trabalho semelhante. Deixa eu sonhar que as pessoas fazem essas coisas. Então a gente vai deixar o vídeo disponível no YouTube para vocês assistirem e a gente vai deixar os dois links aqui na descrição aqui embaixo dos trabalhos, tá? Então, outro vídeo que a gente trouxe para vocês é esse vídeo do Pipocando, que fala sobre a matemática no cinema. Ele fala bastante sobre o processo de composição das imagens, usando a matemática para tornar as imagens mais agradáveis aos olhos do telespectador. E ele usa bastante as proporções matemáticas para colocar as coisas num quadro melhor e uma sequência de imagens mais confortável. Então ele usa uma das proporções que ele usa é a proporção áurea, que é o número de ouro, que pode ser construído pela sequência de Fibonacci. Muitos matemáticos provavelmente já viram a espiral de Fibonacci, algumas obras de arte que usam esse, essa proporção, como por exemplo o homem vitruviano, não sei mais. O Panteão. O Panteão, que é outra obra de arte. Alguns Então, estudiosos estudam que a Mona Lisa foi feita dentro desses padrões do número de ouro também. Se fala da construção de algumas importantes obras arquitetônicas italianas, como a cúpula da Basílica de Santa Maria del Fiore, na Itália. esse vídeo fala sobre muitas das proporções que são usadas para deixar o cinema mais lindo, por Sim. exemplo. Então ele usa também a grade de terços. Provavelmente quem já usou uma. Ó, ele tá falando disso agora na tela agora. Quem já usou uma câmera fotográfica, seja analógica, digital ou do próprio celular, já esbarrou com a grade de guia, que é justamente que guia a pessoa para a regra dos terços. Que com a regra dos terços ele divide a tela em 9 pedaços, em que cada pedaço seria um ponto de interesse para o telespectador. Então, isso melhoraria a atenção do espectador durante os filmes. E num estudo já feito, eles mapearam quais são os lugares que as pessoas olham primeiro na tela, para quando vão ver algum filme, alguma imagem e tal. E esses pontos de interesse são sempre os primeiros lugares onde a pessoa olha. Então é por isso que ele é tão importante no cinema e se pode chegar nesses pontos justamente com a proporção áurea. Posso passar? Por favor. Pode sim. Vai lá.
Deixa eu me esconder. Agora sou eu, né? Uhum. A próxima etapa da nossa atividade, então, seria falando sobre o filme O Jogo da Imitação. A gente quis seguir esse funcionamento, assim, digamos, de atividades nessa ordem, porque foi mais ou menos como a gente pensou a outra atividade falando sobre jogos. A gente primeiro falar sobre o jogo Angry Birds e depois mostrar a matemática presente nele, depois mostrar a matemática presente em outros jogos e daí sim trabalhar com eles de modo científico, a parte da pesquisa e tal. Aqui, a mesma coisa. A gente pensou em mostrar para eles como que a gente pode estudar a partir do cinema, a partir dos 2 vídeos mostrados anteriormente, que o Pizzi comentou um pouquinho e o Tim expandiu para nós o que cada um dos vídeos fala um pouco. E aqui a gente vai falar sobre um filme específico e mostrar como que a gente pode se aprofundar em alguns conteúdos, apenas tendo um olhar um pouco mais aprofundado dentro do filme, sem olhar completamente superficial. A gente escolheu o filme O Jogo da Imitação, na verdade eu escolhi esse filme. Essa parte eu assumo a culpa porque eu sou apaixonado por esse filme. Os 2 atores principais do filme, que são o Benedict Cumberbatch e a Keira Knightley, são 2 atores que eu adoro muito. E ele é um filme que fala sobre o matemático Alan Turing durante a vida dele, onde ele, com um grupo de outros, não matemáticos, nem todos eram matemáticos, mas um outro grupo de pessoas, ótimos em desvendar enigmas, acabaram se juntando para decifrar a máquina alemã, que era a Enigma, que codificava as mensagens nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E daí, durante esse filme, acontecem vários debates, várias coisas, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. Então, próximo slide, por favor. Ele começa falando. A gente pode começar falando sobre matemática, sobre esse filme, porque é um filme sobre um matemático. Ele fala muito sobre a questão dos padrões lógicos, para a gente identificar a questão dos códigos, de quebrar um código, de cifrar um enigma. Isso tudo está dentro da temática da matemática de um modo mais geral. Mas também a gente não pode esquecer que o Alan Turing ele é considerado o pai da computação, porque essa máquina que ele cria, ela é considerada o primeiro computador montado na história. Ele é gigantesco. Esse que ele está olhando na imagem do pôster do filme, casualmente é esse computador que ele monta. E é um filme muito bom, se as pessoas quiserem ver, eu super aconselho. Agora, sem ser só na parte da matemática, sem puxar a bola só para o nosso lado, falando de outros conteúdos, a gente tem, próximo. A gente tem o conteúdo da história. A gente está falando sobre um período de Segunda Guerra Mundial. Um período onde muitos países se juntaram para combater a Alemanha nazista. E é muito interessante porque o Alan Turing ele é britânico, ele é daquela região, Reino Unido, etc e tal. E ele junta forças com várias pessoas para conseguir decifrar o código dessa máquina para conseguir combater isso. Então a gente consegue pegar todo um contexto histórico de quando que aconteceu esse filme, entender um pouco sobre como aconteceram as coisas dessa época, poder entender, colocar isso numa linha do tempo na nossa cabeça, acaba agregando muito para o nosso conhecimento, porque sempre que a gente vê na escola depois algo falando sobre história, mais especificamente na Segunda Guerra Mundial, a gente vai saber as coisas que a gente estudou durante a aula também. Mas a gente claramente vai lembrar desse filme porque ele fala, durante a duração dele, se não me engano 2 horas, é um filme de 2014, de uma forma muito clara, uma forma muito atrativa, porque ele sabe fazer isso, ele é feito para prender a tua atenção. Então, por que a gente não pode usar isso para atrair o nosso público para estudar ele, aprender alguma coisa com ele? Além disso, a gente tem que lembrar que todos os filmes que a gente vê no cinema, eles são histórias adaptadas. Então ele não é um filme 100% verídico. Então é muito interessante também, nesse quesito da história, de poderem ir atrás da história do Alan Turing, se os alunos se interessarem. Deles poderem pesquisar quem de fato foi o Alan Turing, se as coisas aconteceram como ele falou, assim, digamos. Próximo. A gente pode falar também sobre geografia. Geografia no que diz respeito a fronteiras geográficas, como eu tinha falado anteriormente. E quando a gente fala de geografia política, nas relações que os países mantinham entre si e com os outros. É muito interessante também nessa parte da relação, porque a gente sempre fala muito da questão interdisciplinar entre história e geografia, que é muito possível, e quando a gente fala de geografia política é mais possível ainda, porque a gente pode relacionar aos contextos históricos que a gente está vivenciando. E um contexto histórico de Segunda Guerra Mundial é um contexto riquíssimo para a gente poder analisar e relacionar as coisas. Próximo. A gente também tem as relações de filosofia e sociologia.
No que diz respeito desses dois caminharem um pouco juntos, como o Tim falou no vídeo lá também, a gente tem na parte da filosofia, da parte da sociologia, coisas que a gente pode analisar em conjunto. Tem duas situações muito claras para mim no filme que a gente pode trazer a relação para análise aqui. Uma delas é, não querendo dar spoiler do filme, mas dando um pouquinho, caso alguém queira assistir. Tem uma cena do filme em que eles decifram uma mensagem da máquina, e essa mensagem entrega um ataque nazista que vai acontecer a uma embarcação não lembro se eram dos aliados, eu acho que eram dos aliados. Se os guris souberem dizer, me corrijam aí, se eu estiver errado. Mas revela um ataque que ocorreria. E daí é muito interessante porque ocorre toda essa questão do debate de a gente tem que salvar essas vidas são importantes. E daí o Alan Turing fala, tá, mas se a gente mudar a rota agora do navio, eles vão saber que tem alguma coisa de errado, porque não tinha por que mudar a rota, eles estão rastreando isso há meses. E daí eles vão descobrir que a gente conseguiu uma máquina deles, vão simplesmente destruir essas máquinas, mudar a forma de comunicar e a gente vai partir do zero. Então se tem esse debate em cima do o que é de fato certo a fazer. E a resposta é não tem um certo a fazer. Tem o que eles acabaram fazendo, que foi sacrificando, assim, digamos, o submarino para ter uma vantagem nessa guerra e tentar acabar com ela depois. E teria o salvar essas vidas e depois tentar salvar outras, mas que poderia dar resultados muito diferentes. A gente não sabe quais seriam esses resultados. E outro debate muito interessante, que é muito importante também de trazer à tona aqui, é o debate referente à sexualidade, porque o Alan Turing ele era homossexual. Ele passa uma parte do filme junto com a personagem da Keira Knightley. Eu não lembro o nome dela agora, faz tempo que eu vi esse filme. E é muito interessante porque eles fazem isso para ele poder ser aceito, assim, digamos, dentro do meio que ele estava. E quando é revelado que ele é homossexual, a forma como o governo, como aquelas pessoas que ele estava trabalhando junto, que eram amigos dele, tratam ele, é repugnante. E no fim do filme tu vê a forma como ele está sendo tratado, ele está sendo mantido com experimentos porque é errado ser homossexual, segundo o pensamento daquelas pessoas, e ele tem que se tratar por conta disso. E se eu não me engano foi em 2013 ou 2010, alguma época assim, foi concedido o perdão real do Reino Unido sobre o Alan Turing por conta das coisas que ele fez. Só que, tipo, ele meio que já estava morto e ele não fez nada de errado para precisar de um perdão real ou de um pedido de desculpas oficial. O que ele precisaria era porque nessa época, no caso, foram divulgadas muitas coisas que aconteciam. Elas eram segredo de guerra e daí se mantiveram trancafiadas durante muito tempo. E o que a gente precisaria seria o respeito dele enquanto vivo. Porque ele acabou, se não me engano, se matando ou morrendo por conta desses tratamentos que ele sofreu. E a gente precisaria desse respeito enquanto vivo. E isso vem do debate filosófico e sociológico da gente aceitar as pessoas como elas são também e respeitar as diferenças dentro disso. E daí, se os guris tiverem mais algum filme que eles queiram comentar, que a gente possa fazer um breve paralelo. Eu acho que outro filme que dá para falar também é, puxando para matemática também, é Uma Mente Brilhante, que retrata a história do John Nash. Assim, dá para trabalhar. Ele trabalhava com teoria dos jogos e ele era esquizofrênico. Então tem esse debate também de como é que ele era tratado, as descobertas dele dentro da matemática, da sociologia, da filosofia, essa parte da forma como ele era tratado. Geografia, onde é que a história se passa, ou quais os acontecimentos históricos da época, porque é um filme de época também, ele revolucionou, assim, a teoria, não lembro porque faz bastante tempo que eu vi o filme, mas é um filme bem interessante de se ver também. Sim, tem outros dois filmes muito bons pra gente poder trabalhar matemática, se a gente quiser falar mais especificamente matemática, que é o nosso conteúdo que a gente estuda, que são os filmes Quebrando a Banca, que se fala sobre estudar, assim, digamos, padrões. São alunos que são muito bons em matemática, identificar padrões, e eles vão pra Las Vegas ganhar dinheiro fácil, assim, digamos, identificando padrões e jogando carta em cassino. É um filme que eu acho bem legal. E outro filme é muito bom. E outro filme muito bom pra gente falar sobre matemática especificamente é o filme Gênio Indomável, que tem o Matt Damon, Ben Affleck, tem o Robin Williams, maravilhoso também. Saudades Robin Williams. Que fala sobre um garoto que ele é prodígio em matemática, só que ele é, assim, digamos, um gênio indomável. Ele é
rústico, ele não quer estudar aquilo, ele não acredita que aquilo lá vai fazer algo bom pela vida dele. Ele trabalhava como faxineiro da universidade. E daí, quando descobrem ele, começam a investigar, mas por que tu não quer? E daí, o personagem do Robin Williams, que é um psiquiatra, psicólogo, desculpa, não lembro a diferença agora. A minha mãe é psicóloga, se ela ouvir que eu não lembro, ela vai me bater, então não vou falar muito alto porque ela tá aqui do lado. Ok. As dificuldades do home office, você vê aqui. Enfim, e é muito interessante porque se tem todo esse debate entre ele e o personagem do Matt Damon, que é o gênio indomável. Tá, mas por que tu não quer ser um gênio da matemática? Tá, por que tu não quer estudar isso? Por que tu não acredita dessa forma? E os debates filosóficos que se tem desse filme são riquíssimos, riquíssimos mesmo. E é um filme absurdo de bom e eu recomendo muito também. Tim, tem algum filme pra sugerir? Eu tava pensando aqui agora, um filme pra me recomendar, só pra mim não passar em branco, já que vocês também recomendaram. E eu tava, sei lá, vocês começaram a falar de filme sobre matemática e tal, e eu não consegui pensar em nenhum, mas eu lembro de um filme que eu vi quando era pequeno, e também há um tempo atrás. Não sei se vocês conhecem Escritores da Liberdade. E Sim. não fala sobre matemática ou sobre. Talvez falar um pouco sobre a história, porque tem uma parte que eles falam sobre o Diário de Anne Frank, que é outro livro, é um livro, na verdade, que conta uma história real. E para mim é um filme que pode até não falar sobre matemática, mas fala muito sobre educação, que é como uma professora botou os alunos à frente das escolhas dela e conseguiu mudar os alunos, como posso dizer, conseguiu mudar a forma que os próprios alunos se viam e a forma que eles encaravam a própria educação. Sim. Então, mesmo que não seja um filme que se trata especificamente de uma matéria, eu acho que seria uma boa indicação de filme. Sim. O filme Sociedade dos Poetas Mortos também ele tem uma pegada assim que é maravilhosa. E ele fala muito sobre poesia também, sobre a beleza nas palavras. Então talvez ele tenha um bom paralelo com língua portuguesa, com estudo de literatura. E é um filme que levanta muitos debates filosóficos e sociológicos também. Praticamente todo filme que a gente falar, ele vai levantar pelo menos algum debate filosófico interessante que possa ser trazido. E é interessante a gente entender e perceber o quanto o cinema ele é rico nesse sentido da gente poder estudar várias coisas dentro dele. Então, após essa atividade 2, a ideia seria a gente poder organizar os grupos e os projetos com os alunos. A ideia seria que eles iriam se organizar em grupos de acordo com a escolha deles de filmes ou séries, que poderiam ser escolhidos em mais de um desde que a gente visse alguma relação entre eles. Por exemplo, se eles quisessem falar sobre a série de filmes da Marvel, por exemplo, da fase 1, fase 2 de filme de herói, eles poderiam escolher e daí eles falariam sobre as relações que esse filme tem, por exemplo, com a história, por se passarem em diferentes períodos diferentes, mostrar como que ele mostra uma evolução e a progressão dessa história, os debates filosóficos que se mostram, etc. Ou falar sobre uma série de televisão, por exemplo, se eles quiserem mostrar a evolução da primeira temporada de uma série, por exemplo, como Breaking Bad, para a última temporada de Breaking Bad, mostrando sobre como mudou a fotografia de modo que mostra uma figura do Walter White, protagonista da série, primeiro completamente submisso a uma última temporada onde ele era visto como um chefão, assim, digamos, como uma pessoa mais imponente. A gente deixou livre essa escolha justamente para eles poderem viajar nesse sentido positivo. Eles poderem escolher um tema que eles se interessassem de fato, sabe? E além disso, nesse primeiro momento, eles iriam pesquisar sobre a história da obra, como o Gabriel falou. É estranho chamar o Pizzi de Gabriel, né? O Pizzi falou sobre a história dessa obra, desde o roteiro dela até a direção, se ela foi baseada em algum livro ou acontecimento, levando em consideração também aquilo que a gente falou. Que nenhuma obra assim baseada em fatos reais representa 100% do que aconteceu de fato na realidade, né? A gente pode pegar bons exemplos como o filme do Elton John, Rocketman, e o filme do Freddie Mercury, que é o Bohemian Rhapsody, que são filmes biográficos muito bons, mas que as coisas como estão dispostas lá não foram a forma exata como aconteceu. E os filmes deixam bem claro isso e é muito interessante ter esse estudo também. E daí dentro disso os alunos poderem se aprofundar. A gente deu já bastante tempo para eles. Aqui é o momento inicial, seria dentro dessa mesma primeira aula, eles começarem a se planejar
Mas, passando para o próximo slide, a gente dispôs bastante tempo no nosso cronograma para eles fazerem essa pesquisa e desenvolvimento, para eles poderem, de fato, dar prosseguimento para a pesquisa e desenvolver essas ideias que eles levantaram previamente e aprofundar nesse trabalho. A gente não deixou claro aqui como que é para ser feito esse trabalho, porque a ideia é que eles poderem fazer o levantamento das informações, redigir um trabalho científico, não com aquele rigor de ABNT da vida, mas podendo falar sobre as coisas, dispondo o que eles pesquisaram, onde eles encontraram essas informações, o que eles acham sobre essas informações, se eles veem de fato essas relações. E que o trabalho do professor nessa etapa não vai diferir muito do que foi feito na atividade anterior. Mas a diferença aqui é que os alunos eles já vão ter menos dúvidas, possivelmente, porque já vai ter sido debatido previamente. E aqui o trabalho do professor vai ser mais de orientar individualmente cada grupo. De poder olhar, como é que está o trabalho de vocês? Vocês estão fazendo qual filme? O que vocês pensaram em fazer? Não direcionar, se digamos, comandar o trabalho, porque a ideia do projeto é que os alunos possam desenvolver essas próprias pesquisas, seus próprios trabalhos. Mas aqui do professor de poder passar, de ter uma ideia de comando e encaminhamento dos alunos, porque muitas vezes os alunos também eles não vão querer pedir ajuda do professor, podem estar envergonhados por alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido. Então a ideia aqui é poder fazer esse trabalho um pouco mais individual, perguntar para os alunos se eles estão conseguindo encaminhar os trabalhos, se eles acham que precisarão de mais aulas para fazer, assim por diante. E daí a atividade 5, que o Pizzi já deu um pouquinho de spoiler antes, porque ele não aguenta segurar essa linguinha dentro da boca dele. Mas tudo bem, te amo ele mesmo assim. Oi? Aqui a gente fala sobre as apresentações dos trabalhos e resultados obtidos. Como eu falei da questão do trabalho científico, etc e tal, mas sem tanto rigor na parte da escrita nas normas da BNT e assim por diante, aqui a ideia da apresentação é que eles possam organizar essa apresentação dos resultados obtidos, incorporando maneiras que eles possam soltar a criatividade. Como, por exemplo, apresentações de vídeo, como essa maravilhosa apresentação de vídeo mega criativa que vocês estão vendo aqui. E o Tim pode voltar porque eu ainda não terminei. Isso eu não vou cortar. Se inscreve depois, tá, pessoal? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Ativa o sininho. Tá. E além dos vídeos, obviamente, a gente pode falar também sobre apresentações de slide, que é uma forma de apresentação de trabalho bem comum, mostrar gráficos sobre bilheteria do filme, se eles se interessarem, tabelas sobre como foram as premiações do filme, se eles renderam alguma coisa, estandes, como por exemplo fazer uma maquete ou uma daquelas feiras de ciência falando sobre o filme. Tem muitas feiras temáticas que vocês podem ver sobre vários franquias famosas, como por exemplo Harry Potter, desperta bastante aqui na Feira das Cidades, que acontece no nosso campus também. Sempre tem um stand falando sobre Hogwarts, sobre Harry Potter, sobre outras cidades de filmes também famosas, ou séries. E seria interessante se eles quisessem apresentar dessa forma também. Ou até trechos desse filme para melhor exemplificar os resultados, se eles quisessem trazer o filme. E, por exemplo, naquela parte do Alan Turing que eu falei, se fala sobre o debate de sexualidade, trazer um trecho do filme para se debater em sala de aula seria uma coisa que seria viável, dependendo do tempo que a gente disponibilizaria para que a gente tivesse essas apresentações. Se eles quisessem também encenar alguma parte do filme, da série, se eles quisessem encenar, mas adaptando para ser a apresentação deles, como modificando, fazendo uma paródia nesse sentido, de paródia educativa. E após isso a gente faria discussões sobre, de fato, a gente consegue enxergar os conteúdos que a gente vê dentro de sala de aula em outros lugares também, porque afinal a gente está dentro de sala de aula para aprender muitas coisas, e de nada adianta a gente aprender o que tem lá e não conseguir relacionar essas coisas com os meios que a gente está fora de sala de aula. Então é muito interessante a gente poder trazer esse momento de debate para os alunos enxergarem isso e poderem construir essas relações. Porque dentro da própria matemática, por exemplo, muitas vezes a gente está estudando alguma coisa, a gente vê alguma situação do dia a dia que a gente poderia utilizar isso para resolver a situação básica e a gente não faz porque a gente não consegue associar isso a um conhecimento da vida cotidiana. A gente apenas trata isso como um conhecimento de escola que está lá. E é só isso, muitas vezes. E a gente tem que conseguir desvincular isso para poder trazer, de fato, o conhecimento para o nosso cotidiano e, de fato, ele ser, assim, mais significativo também. Um exemplo muito claro, que eu sempre brinco com todos os meus colegas, é, por exemplo, quando a gente vai fazer rancho, a minha família sempre me larga no corredor do papel higiênico e mandam pegar o mais barato. E como é que eu resolvo isso? Matematicamente, calculo regra de 3, vou lá, faço meus cálculos, e deu. Calculo. E é um uso extremamente simples que qualquer pessoa que estudou regra de 3 consegue fazer.
mas que as pessoas ficam, e agora como é que eu vou saber qual rolo é mais barato e como é que eu vou saber quanto que tá cada não sei o que, o mercado não tá dizendo quanto que tá o metro. Simples, a gente pode estudar, a gente pode calcular isso, só que a gente não consegue associar muitas vezes um conhecimento que é básico na nossa cabeça também. Próximo slide. Pra gente concluir então o nosso trabalho. Opa, desculpa, pode falar. Slide. Só voltando que às vezes a gente acaba não relacionando com ele. Falando que o Rafael já falou, né? Só com outras palavras. A gente acaba não relacionando coisas que a gente aprende em sala de aula com a vida real, digamos assim. Parece que a sala de aula não faz parte do universo, da sociedade. Parece que é uma coisa separada. Não, a gente vai aprender regra de 3, vai aprender Pitágoras, mas é só ali. Na rua não vale. Regra de 3 não vale, Pitágoras não funciona. É essa distinção que a gente quer trazer aqui. Não, que vale em tudo, né? Que tem aplicação, que tem essas coisas. Sim. E daí, só pra gente concluir, então, a ideia do nosso trabalho, que a gente tá aqui mostrando uma proposta, a gente não aplicou ela por motivos de estarmos enjaulados em uma pandemia, eu não aguento mais ficar dentro de casa, por favor, alguém crie essa vacina logo. Mas enfim, falando sobre as conclusões, então, a gente espera que os alunos possam, através dessa metodologia de aprendizagem por projetos que a gente está tanto falando aqui, a gente já está trazendo mais de uma vez, compreender um pouco melhor como é possível relacionar aquilo que a gente vê na televisão, que a gente vê num filme, numa série, até em jogos, como a gente falou previamente, de forma que a gente consegue relacionar isso a diversos conteúdos e estudar eles para melhor compreender o mundo, interpretar a realidade ao nosso redor. Dentro da matemática, a gente falou sobre a matemática ser uma ferramenta para a gente melhor interpretar o mundo ao nosso redor. E os outros conteúdos não são diferentes disso, porque a gente estuda filosofia para poder debater filosoficamente muitas coisas. A filosofia ela não é uma coisa estática que não pode ser debatida, muito pelo contrário. Então, qual a relevância da gente estudar filosofia se a gente não poder trazer isso para a nossa vida e não debater isso? Nenhuma. Então, é isso que é importante a gente entender com trabalhos dessa forma, assim, desse jeito que é executado. E assim é esperado que a relevância desse projeto seja através da possibilidade de integração com demais disciplinas, como a gente estava falando anteriormente, buscando expandir a relação com a interdisciplinaridade, além da interdisciplinaridade, que já falei previamente, e da importância da gente quebrar as barreiras dentro do ambiente escolar, que se criam muitas vezes por falta de convivência, falta de contato com outros professores. Por exemplo, um professor de matemática ele pode fazer um trabalho conjunto com um professor de história, mesmo uma disciplina sendo das exatas e outra sendo das humanas. Como a gente mostrou naquele filme que a gente falou anteriormente, do Jogo de Imitação, que é um filme que fala um pouco sobre cada um dos dois temas, então por que a gente não pode unir essas coisas e falar sobre e mostrar como o conhecimento ele pode ser expandido e não ficar fechado numa pequena bolha de conteúdo só. As referências que a gente utilizou para essa apresentação que a gente fez aqui para vocês são essas seguintes. Esse lado aqui. E muito obrigado pela atenção. Se inscreve depois, tá? Ativa o sininho, deixa o like, compartilha com os amigos. Agora eu vou tocar uma música para vocês aqui no final do nosso trabalho. Isso é pós-créditos da Marvel. Isso é pós-créditos da Marvel. Muito obrigado pela atenção.